Olá meus irmãos, boa tarde. Vamos aqui para mais um vídeo pregando o Evangelho. Eu espero que todos vocês estejam bem, na presença do Senhor, sejam todos bem-vindos. E meus irmãos, como vocês estão vendo no título, eu vou falar sobre isso daí que vocês estão vendo, certo? Cumprindo as profecias do Antigo Testamento, certo meus irmãos? Eu vou falar aqui um verso para memorizar, certo? Esse verso está em João 5,36, certo? E nesse verso para memorizar, né? Fala bem assim, aí. Jesus veio ao mundo para revelar o amor de Deus para com a humanidade. Jesus veio, né, ao mundo para revelar o amor de Deus para com a humanidade, certo, meus irmãos? Vamos começar aqui, certo? Eu vou começar aqui com uma perguntinha, certo? Tem várias perguntas e eu vou respondendo. A primeira pergunta aqui é como é descrito o relacionamento entre Jesus e Deus, o Pai, especialmente no contexto dos sinais, certo? Aqui, meus irmãos, né? Eu tirei essas perguntas aqui da lição, certo? De uma lição que eu tenho aqui, e aí começa no domingo, certo? A lição, certo? E fala bem assim, a primeira pergunta: como é descrito o relacionamento entre Jesus e Deus, o Pai, especialmente no contexto dos sinais? E aí ele pede para que vá em João, capítulo 5, versículo 17 ao 20, e João, né, capítulo 5, do 36 ao 38. Certo, meus irmãos, que lá encontraria a resposta. E eu já vou dar a resposta aqui para todos vocês. Jesus usou sinais para mostrar sua relação de trabalho próximo com o Pai. Os dois eram um. As obras mostraram que o Pai está em mim e eu nele. Então o relacionamento era bem próximo um do outro. Então a relação de Jesus, né, com seu Pai era bem próximo. Quando ele fala aqui, o Pai está em mim e eu nele, então a relação era bem próxima. Entendeu, meus irmãos? Então essa aqui foi a resposta dessa pergunta que eu acabei de falar, certo? Agora nós vamos para a segunda-feira, né, que fala bem assim, a pergunta. Né? Cada dia tem uma pergunta. O que eles nos ensinam sobre a atitude de Jesus em relação à autoridade das Escrituras? Aí nós temos que abrir em João capítulo 5, do 39 ao 40, para olhar lá as respostas. E João capítulo 5, do 46 ao 47, também lá tem um pedaço da resposta também. E eu já vou responder aqui. Olha, Jesus aponta para a autoridade das Escrituras como um testemunho-chave para ele. Como, por exemplo, Jesus frequentava usar eventos do Antigo Testamento para ajudar a apontar para si mesmo e para o que ele fez. Certo, meus irmãos? Então, o que eles nos ensinam sobre a atitude de Jesus em relação à autoridade das Escrituras? E Jesus aponta para a autoridade das Escrituras como uma testemunha-chave para ele, né? Para testemunhar para ele. Como, por exemplo, Jesus frequentava usar eventos do Antigo Testamento para ajudar a apontar para si mesmo e para o que ele fez, né? Tantas coisas Jesus fez e ele fazia isso para apontar para si mesmo e para o que ele fez. Certo, meus irmãos? Continuando na segunda-feira, tem outra pergunta aqui. O que eles ensinam sobre a autoridade das Escrituras conforme Jesus e João a entendiam? O que isso nos diz sobre o papel crucial que as Escrituras devem ter para a nossa fé? Aí nós vamos ter que ir lá em João, capítulo 13, versículo 18, né? Aqui tem todas as referências dos versículos para achar as respostas. Tem que abrir em João 13, 18, João 17, 12, João do 19 ao 24, do 24 ao 28, né? E ao 36, certo? Então, João do 24 ao 28 e depois o versículo 36. Nós vamos achar essa resposta aqui, meus irmãos. Jesus e João entendiam que as Escrituras são divinamente inspiradas, autoritativas e um registro objetivos de fatos. As Escrituras são importantes para a nossa fé. Ela nos ajuda a conhecer Jesus, ajuda a viver e a mergulhar na fé, ensina a ser uma fonte de sabedoria e um guia seguro. Certo, meus irmãos? Então, já está aqui as respostas. Certo, meus irmãos? Vamos aqui para terça-feira. Aqui é outra pergunta, certo? As seguintes passagens do Novo Testamento e do Antigo Testamento estão ligadas? Isto é, como o Novo Testamento usa esses textos para dar testemunho de Jesus? Então, em João capítulo 1, versículo 23, né,
Será que João capítulo 1, versículo 23, né, estão ligados com Isaías capítulo 40, versículo 3? Será que João capítulo 2, 16 está ligado a Salmo capítulo 69, versículo 9? Será que João capítulo 7, versículo 38 está ligado a Jeremias capítulo 2, versículo 13? Será que João capítulo 19, versículo 36, né, está ligado a Números capítulo 9, versículo 12? Meus irmãos, resposta. Vamos lá, resposta. Não apenas João, né? Você vê que a maioria aqui era João, né? Está ligada a outros, né, livros aqui. Mas não apenas João, mas Pedro, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas e todos os outros escritos do Novo Testamento estão ligados sobre a inspiração do Espírito Santo, que enfatizam repetidamente com a vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Essa aqui é a resposta. Certo, meus irmãos? Vamos para a quarta-feira e a próxima pergunta. Eu preciso saber se vocês estão aprendendo, certo, meus irmãos? O que as seguintes passagens do Evangelho de João revelam sobre Jesus como cumprimento das profecias messiânicas? Vamos lá. Será que João capítulo 12, versículo 13 tem a ver ali com Salmo 118, 26? Será que João capítulo 12, do 14 ao 15, tem a ver com Zacarias capítulo 9, versículo 9? Será que João capítulo 13, versículo 18 tem a ver com Salmo 41, versículo 9? Será que João capítulo 19, versículo 37 tem a ver com Zacarias 12, 10 e Zacarias 13, 6? Vamos lá, né, meus irmãos? A resposta, né, vamos saber a partir de agora. Não há dúvida, o nascimento, a vida e a morte de Jesus foram preditos pelo Antigo Testamento, o que evidencia impressionamente da sua identidade, né? Então, o que evidencia impressionamente de sua identidade com o Messias esperado. João recorre várias vezes a esse texto do Antigo Testamento para destacar que é Jesus e porque devemos crer nele e aceitar como o Salvador. Entendeu, meus irmãos? Então, para destacar quem é Jesus, então João recorre várias vezes a esse texto do Antigo Testamento para destacar quem é Jesus e porque devemos crer nele e aceitar a salvação. Aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, certo? Quinta-feira. Resuma a interação entre Jesus e esses líderes. Quais textos bíblicos ajudam a explicar por que muitas pessoas o rejeitam? Por que muitas pessoas o rejeitam, Jesus? Nós temos que ir lá em João capítulo 8, versículo do 12 ao 30, para entender esse contexto. E a resposta é: Jesus disse que aqueles homens não conheciam a ele nem ao Pai. Texto bíblico, João 8, 19. Eles deveriam conhecer ambos, mas engana a si mesmo. E estava tão envolvido nas tradições filosóficas deles que rejeitavam Jesus. E sexta-feira, e para finalizar, são algumas perguntas, mas já vou dando a resposta para vocês. Certo, meus irmãos? Eu já sabia que esse vídeo ia ficar um pouco longo, porque aqui é um pouco longo também, porque as respostas são grandes. E também tem as perguntas também. Mas vamos lá. Como as profecias do Antigo Testamento cumpridas na vida de Jesus pode fortalecer nossa fé? Como as profecias do Antigo Testamento cumpridas na vida de Jesus pode fortalecer nossa fé? Porque mostra que Deus cumprirá o que disse por meio dos seus profetas. Essa é a resposta. Segunda, em quem você confia neste momento? Meus irmãos, em quem você confia nesse momento aí? Você confia nos homens ou na palavra de Deus? Perguntazinha, essa perguntazinha aqui é para refletir. Em quem você confia nesse momento? Será que é na palavra de Deus ou nos homens? Essa pergunta é muito boa, meus irmãos, para refletir mesmo. E a terceira é: as Escrituras têm autoridade sobre a sua vida? Será que as Escrituras têm autoridade sobre a sua vida? Se tem autoridade, então ela ensina, repreende, capacita, corrige e educa na justiça. Então, meus irmãos, para que as Escrituras tenham autoridade sobre sua vida, você tem que deixar as Escrituras sagradas, que é a Bíblia, te ensinar, te repreender, te capacitar, te corrigir e educar na justiça. Certo, meus irmãos? Então, finalizando aqui, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, vai ser o tema. Deus abençoe todos vocês. Deixa o like, se inscreva, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo, meus irmãos. Fui.